Ei, será que essa loucura não vai acabar? E se eu me contaminar? E se um parente meu falecer? Nossa, só de pensar dói a cabeça e o estômago. Ih, será que eu tô doente? Eu, na loucura do mundo, com a psicóloga Ângela Moda. Hipócrates, há 450 anos antes de Cristo, já dizia que é impossível analisar o corpo sem olhar também a mente. A OMS, ela diz que o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. E a neurociências, ela traz estudos sobre como o nosso corpo reage frente aos estímulos ameaçadores. E aí deixando o nosso corpo mais vulnerável ao adoecimento. Se o Covid-19 pode ser encarado como uma ameaça muito intensa, teremos pensamentos repetitivos e persistentes, perturbadores, no sentido de: será que eu vou adoecer? Será que os meus familiares serão acometidos pelo Covid? Será que eu vou perder alguém da minha família ou alguém próximo, né? O grupo de risco, o que vai acontecer com essas pessoas? Será que eu vou sobreviver à questão do desemprego, à quebra financeira? Então, tudo isso vem atormentando os nossos pensamentos, aumentando assim o nível de estresse, que aí gera a emoção primária, que é o medo. Então, esse medo ele fica muito intenso e geralmente ele é seguido por uma angústia, uma tristeza, um desespero, deixando o nosso corpo mais vulnerável ao estresse. Daí, o nosso corpo entra numa série de reações, né, orgânicas. Isso é instintivo, inclusive isso que nos manteve vivos até agora. Então, o nosso corpo se prepara para fugir ou atacar. Nossa atividade cerebral ela é intensificada, então nós precisamos lidar com essa situação e aí entra o cortisol e a adrenalina, fica muito mais intensa para que a gente consiga sair dessa situação. Porém, quando passa o objeto ameaçador, então passou esse objeto, passou esse momento, o corpo volta ao normal, que a gente costuma dizer que é a homeostase, né? Então, após o perigo, o corpo volta ao normal. Só que hoje nós lutamos com um inimigo que é real, invisível, só que a gente não tem data para ele acabar, para ele ir embora, né? E a gente também sabe que as ações de prevenção, elas podem ser insuficientes e aí eu posso me contaminar. A ciência ainda não conseguiu uma cura, uma vacina, eles estão estudando, mas ainda nada certo. Então essa exposição de medo, ela vai ficar por muito tempo, né, nas nossas vidas. E isso acaba sendo perigoso, porque vai enfraquecer alguns dos nossos órgãos, vai baixar o nosso sistema imunológico e eu posso ser acometido por uma doença que a gente chama de doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que acometem tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre gastrite, asma, problemas cardíacos, doenças da pele, igual psoríase, enxaquecas, entre outras, né, como lúpus, até mesmo a herpes. Diante dessa pandemia, o que eu tenho percebido? Que as pessoas que já possuem essa doença podem ter os sintomas mais alterados, mais afetados. Então, a doença poderia estar sob controle, veio a pandemia, teve um descontrole e os sintomas ficaram mais intensos. E também o que pode acontecer, as pessoas que não tinham essas doenças, por conta do estresse, da pandemia, pode vir a desenvolver, né? Então, a maneira como as pessoas vão lidar com esse objeto estressor, como elas vão manejar, vai influenciar no seu processo de adoecimento ou no processo de saúde. Então é preciso estar atento a esses sinais, né? O quanto o estresse está afetando a minha vida e tomar medidas para a gente se prevenir, né? Então, quais são essas medidas, né? Cuidar da saúde mental. Então, é importante que a gente cuide dos nossos pensamentos, entenda o nosso nível de estresse, as nossas emoções, para que a gente consiga atravessar, né, por essa fase de uma maneira mais saudável. Então, meu convite que fica aí é sempre estar atento à sua saúde mental, porque é uma prática diária.